com mãos limpas e coração puro, eu entrego minha adoração. Eu subirei ao santo monte, escravo dos meus medos, não sou mais. Meu passado não me prende mais. Tu tens meu coração e tudo de mim. Tens minha devoção, vou te servir. Enquanto eu respirar, gastarei minha vida. Eu subirei ao santo monte, escravo dos meus medos, não sou mais. O meu passado não me prende mais. Tens meu coração, tudo de mim. Tens minha devoção, vou te servir. Enquanto eu respirar, gastarei minha vida. Tudo que sou e tenho entrego a ti. Tu tens meu coração, tudo de mim. Tens minha devoção, vou te servir. Enquanto eu respirar, gastarei minha vida. Tudo que sou, tenho entrego a ti. Eu não quero nada por te adorar. Quero ser achado por te amar e obedecer. Essa é minha oração. Eu não quero nada por te adorar. Quero ser achado por te amar e obedecer. Essa é minha oração. Não quero nada. Eu não quero nada por te adorar. Quero ser achado por te amar e obedecer. Essa é minha oração.
adorar, quero ser achado por te amar e obedecer. Essa é minha oração. Eu não quero nada obedecer. Essa é minha oração. 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 Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Espero bem. Entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu não vou te pedir nada, não. Só quero levantar
Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença de Deus. Já não há mais lugar que eu queira estar. Já não há mais lugar que eu queira estar sem a presença. Não há lugar, já não há mais lugar sem a presença. Já não há mais lugar. Já não há mais lugar que eu queira estar. Não há lugar melhor, Jesus. Não há lugar melhor para estarmos do que na Tua presença, Deus. Não há lugar que a gente encontre satisfação, plenitude. Só na Tua presença, Jesus. Só em Ti, Deus. Deixa nos derramar mais uma vez na Tua presença essa tarde, Jesus. Mais uma vez. Vem, Jesus. E faz de novo. Nós queremos permanecer nesse lugar, nessa presença, Deus. Esse é o nosso lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Eu disse que eu ia chorar e eu já estou chorando. Vocês estão felizes? Estão cheias da presença? Eu estou assim, sem nem saber o que fazer. Eu estava falando hoje para as meninas, eu disse, o que dizer? O
que fazer depois de tudo que a gente já experimentou aqui, né? A gente fica assim até sem palavras, mas, como eu falei para a pastora hoje, eu disse, ainda tem uma porção, amém? Deus ainda tem algo para nos entregar essa tarde, essa noite. Essa é a penúltima ministração, está acabando. Mas se você ainda não recebeu um toque, se você ainda não experimentou dessa presença, ainda dá tempo. Amém? Então, queria agradecer a oportunidade e a confiança, porque, gente, é uma confiança mesmo, né? Da pastora Vânia me chamar, depois de tantas mulheres que já passaram por aqui, né? Todas falaram isso, mas é porque, de fato, essa conferência está diferente, né? A gente está pregando em família, né? A gente está experimentando isso em família. Então, a gente vê aqui, né, como Deus usou cada irmã, como Deus usou cada pastora, tudo que a gente já viveu, já experimentou, e aí a gente fica, meu Deus, só o Senhor mesmo, para levantar, escolher e dizer, vai também. Então, obrigada, pastora, pela confiança, né? É uma responsabilidade muito grande. Ela me deu um desafio de falar de novo sobre algo que eu falei aqui outro dia. E quando ela me disse isso, né, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Eu acho que eu já falei tudo que eu podia falar naquele dia, para pregar sobre paternidade. E aí eu preparei uma palavra, organizei tudo. E aí estava muito difícil montar uma palavra, mas fluiu, saiu. E aí quando eu estava concluindo a palavra, Deus me disse assim, não é essa. Aí eu disse, Senhor, foi tão difícil chegar nessa aqui. E agora o que eu vou fazer? Isso já era segunda-feira agora. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí Deus disse, não, essa palavra, você vai pregar o mesmo texto que você pregou da outra vez. Eu disse, eu não quero pregar esse texto de novo. Eu já falei sobre ele, eu não quero falar de novo, eu quero uma coisa nova. E aí Deus me disse, tem coisas novas no que você já leu, você ainda não viu. E aí hoje pela manhã eu falei para a pastora Adriana, eu disse, pastora Adriana, a palavra que eu preparei e que Deus disse que não era para eu falar, a senhora ministrou várias coisas, até o texto. Então realmente não era para mim. Amém? Não era para eu falar, era para eu falar isso aqui. Então, nós vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 15. Vocês vão me ajudando aí, vocês vão dando glória a Deus, amém, né? Que vocês estão tudo cheia da presença, então. Lucas 15, no versículo 11. Tem ali, gente? Vocês podem botar aqui? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então, o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Então, esse texto é muito conhecido, né? E da outra vez que eu falei sobre paternidade, eu falei as características do órfão, né? Em cima desse texto. Só que ele é um texto muito rico. E apesar de eu me negar ali, né? Ficar ali, Deus, eu não vou falar de novo desse texto. Mas eu entendi que Deus queria para a gente estudar esse texto novamente. E olhando, gente, para essa história, a gente vê a realidade de muitas famílias hoje. Então, a gente sabe que alguns filhos, eles têm o seu pai presente ali no dia a dia, eles convivem com seu pai, mas eles não têm esse relacionamento, não têm um bom relacionamento. E tem aquelas pessoas que não conheceram seus pais ou não têm mais os seus pais vivos, né, por alguma circunstância. O fato é que todas as vezes que a gente tem uma quebra nesse relacionamento com o nosso pai, a gente tende a levar isso para Deus. E o pai, gente, ele é responsável por 3 funções muito importantes, né, na criação e educação dos filhos. A primeira é de dar direção. Então, o pai é aquele que aponta um destino. O pai é aquele que afirma, né, é aquele que tem a função de facilitar o filho de encontrar o seu propósito. A segunda coisa que o pai é responsável é de estabelecer limites. Então, o pai, ele tem ali a função de determinar a construção do nosso caráter, de formar a nossa proteção moral e até a nossa consciência sexual. E a outra coisa que o pai é responsável é a proteção, o senso de segurança e confiança que constrói a autoestima. Então, quando a gente olha para essa história do filho pródigo, do pai e o irmão mais velho, a gente vê que tem uma fragilidade ali no relacionamento deles. E a gente vê que essa fragilidade, ela trouxe algumas feridas para a vida desses filhos, que apesar deles terem um pai presente, eles não sentiam essa presença do pai e não se viam como filhos. Então, eu queria, para a gente tratar nessa tarde, algumas feridas que essa ausência, né, da presença do pai, de um pai posicionado, de um pai que sabe ali o seu lugar, a sua função, pode gerar na vida de um filho, de uma filha, né? Que nós estamos aqui só mulheres.
E a primeira delas, gente, será que meu tablet já quer parar? Está repreendido. Da outra vez ele fez isso. E a primeira coisa é que esses filhos, eles não tinham uma identidade firmada. Quando a gente lê o versículo 13 e o versículo 16, eu estou bem ceguinha aqui em cima. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Tem umas versões que falam dissolutamente. Então, a minha identidade, ela é a forma que eu me vejo, né? É a forma que eu me percebo. E quando a gente olha para a história desse filho, a gente vê que existe uma falta nele. Então, ele vai até o pai dele ainda estava vivo, ele chega até o pai dele e ele diz, me dá tudo o que eu tenho. E ele vai embora. E com esse dinheiro que ele pede para o pai, ele vai e gasta tudo, irresponsavelmente. O que esse filho estava fazendo? Ele estava tentando encontrar um lugar, um preenchimento, ele estava procurando uma satisfação, algo que determinasse o lugar dele, que determinasse o valor dele. E aí, gente, ele vai e gasta com mulheres, né? Lá no finalzinho fala que ele gastou com prostitutas, então com bebida. A gente não sabe os lugares que esse filho andou. E aí, quantos de nós vagamos por aí procurando coisas, pessoas para nos preencher, para definir quem nós somos? A gente sai vagando por aí, tentando encontrar um lugar que vai dizer você é isso, e a gente se perde, a gente vai atrás, e a gente vê que chega num lugar que é vazio, que a gente não encontra essa satisfação, a gente não encontra esse preenchimento, a gente não encontra esse valor. E aí, todo o excesso, gente, ele revela uma falta. Então, quando você vê aquele filho gastando, né, loucamente, estava ali gastando tudo, você vê que existiu uma falta no coração dele. Então, existiu uma falta do pai, né? Talvez, como eu falei para vocês, uma das funções do pai é estabelecer limite. Aquele pai poderia ter estabelecido um limite e ter falado, eu não vou te dar herança, eu ainda estou vivo, herança é depois que a gente morre, eu não vou te entregar nada, você vai ficar aqui. Ou se você quiser fazer essas coisas, você vai fazer com o seu dinheiro. Mas o pai não foi firme com ele, o pai não estabeleceu limites. E muitas vezes a gente vai, gente, para esse lugar de gastar todo o nosso recurso, toda a nossa vida, tudo que a gente tem, tentando encontrar o nosso lugar. Aquele filho estava na presença do pai dele, mas ele foi para um lugar distante, tentando encontrar o seu lugar. E aí, quando eu olho para a história desse filho, eu vejo quantas vezes eu fiz isso. Quantas vezes eu fui para esse lugar, né, procurando a minha identidade, procurando o meu valor, procurando reconhecimento, procurando ser aceita, procurando uma satisfação, né? Existia uma fome na minha alma de aceitação. E quantas vezes eu fui e eu já quero chorar. E, gente, eu contei para vocês da outra vez, né, que o meu pai, ele nunca foi um pai presente. Ele era um bom pai na medida dele. Ele nunca deixou faltar nada. O nome dele está lá na minha certidão, né? Então, só que ele nunca exerceu a função dele de pai, de fato. Então, meu pai nunca acompanhou os meus estudos. Ele nunca foi numa reunião da escola. Meu pai nunca foi numa formatura minha. Meu pai nem me criou, né? Para começar daí. Eu fui criada pelos meus avós, depois por um tio. Depois eu casei. Então, ele nunca foi numa formatura minha. Ele não foi no meu noivado. Ele não foi no meu casamento. Ele não foi quando meu filho nasceu. Ele, apesar de que Mateus é o amor da vida dele, né? Mas ele não veio quando Mateus nasceu. Ele só veio aqui, gente, olha Mateus, quando Mateus internou, com 15 dias,
que ele pegou uma infecção bem grave, ficou em risco realmente. Aí o meu pai veio, só assim. Então, meu pai, a medida dele era prover, era talvez, eu estou aqui tentando fazer de tudo para essas meninas serem alguma coisa, oferecer aquilo que eu tenho. Mas ser pai, de fato, ele nunca foi. Então, quando, por exemplo, eu lembro de um dia que ele convidou uma pessoa para a nossa casa. Eu só olhava meu pai, só ficava com ele assim nas férias, né, que a gente ia para a casa dele. Eu lembro que ele convidou uma pessoa para passar as férias lá na nossa casa. E essa pessoa que ele convidou abusou de mim. E aí eu tinha esquecido completamente disso. E uma vez no encontro com Deus eu me lembrei. E eu disse, a culpa é dele. Porque ele estava lá do lado. Quando essa pessoa estava lá me aliciando, ele estava lá do lado e ele não viu. E se ele tivesse visto, isso não teria acontecido. E quantas vezes eu atribuí, né, feridas, eu atribuí situações e coisas que eu vivi a ele, porque eu não tive um pai posicionado. Meu pai podia ser, gente, deixa eu me recompor. Se ficar um pedacinho de papel, vocês vão me avisando aí. Minhas filhas estão aqui, ó, vocês me avisam. Meu pai, ele podia ser a pessoa mais legal, gente, para todo mundo. Eu desconheço alguém mais prestativo do que ele. Da porta da casa para fora. Da porta da casa para dentro, não tinha isso, né? Para a família, para as filhas. Nós somos 4 filhas. E eu sou a mais velha do casamento com a minha mãe. E ele teve um outro relacionamento, que a gente tem uma irmã mais velha. E claramente essa irmã mais velha, ela sempre foi mais favorita, né? Então eu e minhas irmãs, a gente já sempre se sentiu de lado, porque ele sempre deixou claro que ele queria um filho. E aí ele teve 4 filhas. Meu pai mexe com gado, com terra, essas coisas assim. Então é óbvio que ele queria um homem, né? E aí vem 4 filhas. Só que a minha irmã mais velha, ela era louca por essas coisas. Então ela era praticamente um menino mesmo, assim, né? Ela, inclusive, virou lésbica depois, homossexual. E aí, eu acho que de tanta esse desejo que ele colocava ali, né, sobre ela, eu acho que isso acabou gerando isso no coração dela. Então, a gente se sentia sempre para trás em relação a ela. Ela que saía com ele, ela que passeava com ele, ela que fazia tudo com ele. Eu e minhas irmãs ficavam lá, que eram meninas, né? Afinal, a gente tinha que brincar de boneca, tinha que brincar de casinha, e ela estava lá com ele para cima e para baixo. A gente ficava louca. E aí, gente, o pouco que a gente estava com ele, era uma pessoa muito carinhosa. Mas o ambiente que a gente tinha dentro de casa, ele era carinhoso com a gente. Mas o ambiente que ele trazia quebrava tudo isso. Então, meu pai traía demais a minha mãe. Da outra vez, eu nem entrei assim, em detalhes que as minhas irmãs estavam aí. E elas, né, são muito feridas, né, com ele. Então, ele traía demais a minha mãe. Até com as amigas dela, ele traía ela. Então, ele bebia demais. Ele estava entrando já num estado assim, de alcoolismo. E aquela briga o tempo todo, e aquela confusão. E por causa também dessa irmã, que ele tinha em outro relacionamento. Então, era um caos esse ambiente. Quando a gente via que estava chegando as férias, a gente já ficava arrasada só de pensar que a gente tinha que ir para aquele lugar. Mas a gente ia, né? Minha avó obrigava. Minha avó obrigava e a gente ia. Então, eu cresci assim, gente, ser uma referência de homem, ser uma referência de alguém que me afirmasse, que me validasse, que estabelecesse limites sobre mim. E aí, o que aconteceu? Eu fui igual o filho pródigo. Eu fui tentar encontrar a minha validação lá fora, distante. Então, muito cedo, eu comecei a me relacionar muito cedo. Eu namorei muitas pessoas. E, às vezes, eu estava com uma pessoa mais de uma vez, né? Mais de um ao mesmo tempo. Vocês entenderam, né?
Então, existia uma fome dentro de mim, de ser validada, de encontrar o meu lugar. E aí eu ia atrás dos relacionamentos, eu me envolvia com pessoas, eu me humilhava, né, tentando encontrar atenção, tentando ser validada, tentando me encaixar em algum lugar. E parece que aquilo não dava certo. Quanto mais eu me envolvia com alguém, mais vontade eu tinha de ir para esse lugar, mais eu buscava. E quanto mais eu procurava o meu valor, quanto mais eu procurava a minha identidade nas pessoas, mais distante de quem eu realmente era, eu estava ficando. Então, muitas das vezes a gente está nesse lugar, a gente não tem uma identidade firmada e a gente busca em pessoas, a gente busca em relacionamentos, a gente busca no sucesso, a gente busca em dinheiro, no trabalho, em tantas outras coisas, mas a gente não é satisfeita. E esse vazio, esse buraco, ele continua lá. Então você vê que aquele filho, ele pegou muito dinheiro, ele gastou tudo, mas ele voltou, porque ele procurou e não encontrou o seu lugar. Então, às vezes a gente está por aí vagando, procurando a nossa identidade, procurando nosso valor, a nossa validação, e a gente não encontra, porque não é nesse lugar que nós vamos encontrar. E quando você olha para o outro filho, gente, você pensa, aquele filho ficou em casa, né? Então, a identidade dele estava tudo ok. Estava tudo certo. Também não estava, gente. Aquele filho não se via como filho. Ele só se via como um servo. Ele só se achava um empregado daquele pai. Então, ele só não saiu de casa. Ele só não teve a coragem do outro. Mas ele não se sentia filho, ele não se sentia amado, ele não se sentia reconhecido, ele não se sentia validado também. Então, aquele pai deveria, né, ter afirmado aqueles filhos, ter chamado aqui, olha, o teu lugar é aqui, não faz isso, você tem direito a isso, você é meu filho. Então, aquele pai precisava ter feito isso, amém? E a segunda coisa, eu nem olhei a hora que eu comecei, mas amém. A segunda coisa que a gente vê, gente, nesses filhos, que é essa ausência, né, de um pai presente. Uma outra ferida que foi gerada neles foi a rejeição. Então, ele se sentia rejeitado. Então, quando você vê a história do filho mais velho, se você for lá no versículo 28 e 30, diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu acho engraçado isso, gente, porque é um cabrito, né? Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então você vê que aquele filho permaneceu em casa, mas ele se sentia rejeitado. Veja bem, ele não era rejeitado pelo seu pai, mas era assim que ele se sentia. Ele se sentiu menos valioso do que o seu irmão, porque o pai fez uma festa e recebeu o irmão dele com tanta, né, com cabrito, com boi, com não sei o quê, fez um banquete para o irmão dele. E aí ele se sentiu inferior ao seu irmão. Então, a orfandade, gente, ela é um dos níveis mais agressivos de rejeição que alguém pode viver. Quando a gente olha para esse filho mais velho, a gente vê o esforço do coração dele em servir aquele pai, em agradar aquele pai, talvez, mas não era isso que o pai queria para ele. O pai só queria que ele desfrutasse ali da presença, que ele só desfrutasse de ser filho. Mas para ele isso virou uma rejeição. E, gente, a rejeição, ela sempre vai fazer com que a gente olhe as coisas
pela ótica dela. Então, a rejeição, ela nunca vem sozinha. A rejeição, ela sempre vem ela e um monte de feridas juntos. Então, a rejeição, ela traz cegueira, rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, dureza de coração, desconfiança e tantas outras coisas. Alguém que se sente rejeitado, ele está propício a ser ferido por muitas outras coisas, porque o coração da pessoa que luta com rejeição, a tendência é sempre de se menosprezar, é sempre de se sentir inferior, sempre de se sentir menor. Então, se a gente tem um problema com a rejeição, o que a gente faz? A gente tenta compensar fazendo coisas. Então, o que você vê nesse filho? Ele se sentia rejeitado, ali o irmão dele recebeu o valor, saiu, gastou tudo, fez o que fez, e o pai ainda aceitou de volta. E ele, o que ele fazia? Ele servia, ele fazia, e mesmo assim ele não valia nada para o pai dele, porque o pai dele não dava nem um cabritinho. Então, a gente vai sempre para esse lado, né, de compensar. Então, eu me sinto ferida aqui, eu me sinto rejeitada nisso. Então, se eu for alguém perfeita, se eu for alguém que não erra, se eu for alguém que não falho, com certeza eu vou ser aceita. E aí, na vontade de ser aceita, aquele filho serviu e perdeu a oportunidade de desfrutar da presença do pai dele, de ser filho. Então, o medo de ser rejeitado, ela nos leva a um perfeccionismo infrutífero. Nós nos tornamos viciadas em trabalho e em obter o nosso valor pelo que a gente faz. O perfeccionista, ele sente que se puder fazer tudo perfeito, não cometer nenhum erro, então ninguém vai encontrar um motivo para rejeitá-lo. A atenção que aquele pai, gente, ele deu para o filho que retornou, fez com que o mais velho ele se sentisse um nada. E aquele filho olha para aquela situação e deve ter pensado assim: eu fiz tudo que eu podia, estava aqui, servi tudo, e não ganhei nada. E aí, quantas vezes, né, a gente vê a vida do irmão, quantas vezes a gente olha para o lado e a gente pensa assim: fulana de tal nem serve tanto, fulana de tal nem ama tanto a Deus, nem é tão crente assim, mas por que ela tem as coisas, por que ela está crescendo, por que ela está frutificando e eu nada? Quem já se perguntou isso? Eu acredito, gente, que a rejeição, ela leva a gente para 2 lugares. A pessoa vai fazer de tudo para ser perfeita e aceita. E, gente, isso é exaustivo. Você se colocar no lugar que você não pode errar, que você tem que fazer tudo perfeito, que você tem que acertar sempre, que você tem que ser maravilhosa, ser perfeita. É muito cansativo. Uma hora a gente cansa, a gente não consegue manter isso o tempo todo. E o outro lugar que a rejeição leva a gente é para o isolamento. Então, se eu ficar bem aqui no meu canto, se eu ficar lá no fundo da igreja, se eu não falar nada na célula, se eu não for discipular, se eu não falar com ninguém na igreja, eu acho que ninguém vai me machucar. Ninguém já está me vendo mesmo, ninguém vai me ferir. Isso é a rejeição, gente. A ferida da rejeição leva a gente para esse lugar. E aí, quantas vezes, gente, eu estive nesse lugar? Muitas vezes. Muitas vezes eu estive nesse lugar de me sentir inferior, de me sentir menos amada, de fazer coisas, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo, e eu vou acertar assim, eu vou servir, eu vou fazer isso, para ver se alguém me olha, para ver se alguém me aceita, para ver se alguém me reconhece. E aí parece que quanto mais a gente faz, menos alguém te olha. Então, a pessoa passa por ti pela igreja, ela não fala contigo, ela não te vê. A pessoa, foi meu aniversário, a pessoa nem lembra de te dar parabéns. Vou fazer um almoço, vou fazer tal coisa, ninguém nem cogita teu nome. E aí tudo isso vai entrando, tudo isso vai ficando ali, né?
E às vezes a gente veste até uma capa e faz de conta que aquilo não está machucando, que está tudo bem, como eu fiz muitas vezes. Ah, fulano não me deu parabéns, não falou comigo, não me chamou para fazer tal coisa. Mas está tudo bem, está tudo beleza. Está tudo tranquilo. Por dentro, só eu e Jesus sabia como é que estava. Então, a rejeição sempre vai fazer a gente ver as coisas pela ótica da ferida. Então, uma pessoa que sofre com isso, gente, parece que é incrível, assim. Todo mundo vai te desprezar. Todas as situações que vão acontecendo são sempre para te levar nesse lugar, porque um abismo, ele chama outro abismo. Então, a gente vai cada vez mais entrando nesse lugar escuro, e a gente vai se envolvendo nisso, na dor, na ferida. Isso vai levando ao vitimismo. Então, eu sou assim porque ninguém me ama, eu sou assim porque ninguém me chama, eu sou assim porque ninguém faz isso. E sempre os outros. Mas a rejeição fala mais sobre nós do que sobre o outro. Fala mais da forma que eu me vejo do que o outro me vê. Porque, gente, uma pessoa que sofre com rejeição, você pode acertar 10 coisas com ela. Uma que você falhar, uma coisinha, foi ali a morte para ela. Eu sei disso. Então, quantas vezes eu me encaixei, eu forcei situações, eu me vesti de maneira de determinado grupo, porque eu queria me encaixar naquele lugar. Eu ficava com muitas pessoas, ficava com muitos meninos, porque em algum lugar ali eu queria me validar, né? Eu queria ser aceita, me encaixar, me sentir amada. Então, aqui na igreja, eu ficava num grupo e outro tentando, meu Deus, ninguém me olha, ninguém me chama, ninguém me convida. Por que ninguém me enxerga? Mas por quê, gente? Porque eu decidi entrar nesse lugar de isolamento. Então, eu ficava ali, se eu ficar bem aqui, escondida aqui, ninguém vai fazer nada, ninguém vai me ferir, ninguém vai me atingir. E aí, gente, às vezes Deus mesmo faz com que as pessoas nos esqueçam, faz com que as pessoas não falem, que as pessoas não nos vejam, que é para a ferida vir para fora, para Ele poder curar. Então, às vezes, a pastora Vânia não falou comigo, eu vou sair dessa igreja porque a pastora Vânia não falou comigo. Ô, minha irmã, tem tanta gente para ela falar. Se ela não falou contigo é porque com certeza ela não te viu. Mas quando a gente está feridenta, a gente não quer saber se o outro está num dia mal, se o outro está passando por alguma coisa, está passando por luta. Essa mulher passa por luta, viu, gente? A gente não quer saber nada disso, a gente só quer saber eu, é só sobre nós. Então, aquele filho, ele não era rejeitado, mas era só isso que ele se via. Nós não somos vítimas das nossas feridas. A rejeição sempre vai fazer com que a gente pense que as pessoas são nossas devedoras. Então, é sempre o outro que me deve algo. Não eu que preciso melhorar, não eu que preciso me posicionar, não eu que tenho que mudar. É o outro. Então, o outro é que me deve. Aquele filho pensava, não sou eu que preciso me tornar filho, assumir aqui o meu lugar de filho. É o meu pai que precisava me dizer, olha, isso aqui é tudo teu. Você pode usar, isso aqui é seu. Tudo que é meu é seu. Então, para quem sofre com a rejeição, o outro está sempre como devedor. Amém? E a terceira, gente, terceira ferida, que é essa ausência de um pai posicionado, né, trouxe na vida desses filhos, foi a superficialidade de relacionamentos. Ou, eu botei aqui entre parênteses, a religiosidade. A gente vê duas realidades aqui nesses filhos. Um filho vai para uma terra bem distante, né, e fica ali distante do seu pai. O outro filho estava com o pai, mas estava distante do coração do pai. Então, você vê que não tem uma intimidade de relacionamento entre eles. Não fluía essa intimidade. Então, era pai e filho, mas não existia isso entre eles. Não existia esse relacionamento. Um decidiu sair daquele lugar e o outro só se via como um empregado, como um servo. Ele não conseguia desfrutar da presença do pai dele e ter uma comunhão com seu pai.
A orfandade, gente, ela nos rouba de viver relacionamentos profundos. Porque a gente tem medo de se envolver e ter alguma perda. Quando o nosso relacionamento com o nosso pai ele é quebrado, eu falei para vocês no início, a gente tem a tendência a levar isso para Deus. E essa mesma superficialidade que a gente tem nesse relacionamento aqui, a gente leva para Deus. Então a gente não consegue estabelecer com Deus uma intimidade. Eu não consigo me relacionar com Ele de uma forma profunda. Deus, eu até aceitei Jesus, eu estou aqui, eu estou na igreja, mas é só até aqui que o Senhor entra. É só até aqui que a gente vai. Então, a gente estabelece limites no nosso relacionamento com Deus. E, às vezes, a gente não sabe por que a gente está tanto tempo na igreja, mas está no mesmo lugar. A gente não sabe por que fulana de tal entrou outro dia, ela já está voando 1000 anos na sua frente e você permanece no mesmo lugar. Porque você não desfruta de uma intimidade, de um relacionamento. Você não desfruta dessa presença com seu pai. Talvez, né, por essas feridas que eu já mencionei, por essa quebra de relacionamento com seu pai aqui. Mas a gente tem essa dificuldade de estabelecer algo profundo em Deus. Pensar que Deus é pai como meu pai é, gente, me deixava, quando eu ouvia isso me dava até assim um frio na espinha. Diz assim, Deus é pai. Aí eu me lembrava do meu pai. Eu disse, eu não quero esse pai. Meu pai desse jeito, eu não quero. Então, isso me impediu muitas vezes de viver uma intimidade com Deus. Porque eu me lembrava do meu pai falho, que eu não podia confiar. Alguém que não cuidava de mim, alguém que não me amava de verdade. E aí, imediatamente eu levava isso para Deus. Ele também vai fazer isso. Ele também vai falhar comigo. Ele também não vai cuidar de mim. Ele também não vai me amar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Porque muitas das vezes a gente está aqui, diante da presença. Né? A gente tem experimentado tantas coisas esses dias. Desde ontem, gente, eu não vim na sexta, que eu fui para a emergência com o Mateus. E desde ontem, eu só sei chorar quando eu entro aqui. Eu só sei chorar. Porque é uma presença tão real, tão palpável. Mas eu tenho certeza que aqui tem alguma mulher que está diante dessa presença, mas ela não consegue entrar. Ela não consegue receber disso, ela não consegue ter esse acesso. Então, a gente precisa ter cuidado com a religiosidade. Às vezes, a gente veste uma capa, aquele filho mais velho, qual foi a proteção dele para o relacionamento com seu pai? Fazer coisas para o seu pai. E às vezes a gente veste essa capa, né? De fazer, de servir, como as meninas falaram ontem, né? Um ativismo. E a gente veste essa capa e acha que isso vai nos dar um lugar na presença e acha que isso vai construir o nosso relacionamento com Ele. Mas a religiosidade, gente, ela nos priva de ver a presença de Deus de verdade e de experimentar o sobrenatural de Deus. Então, aquele filho tinha tudo na presença do pai dele, mas ele não usufruía de nada, porque ele estava cego do que ele tinha. Ele estava cego para aquele relacionamento, ele estava com o coração dele endurecido para aquele relacionamento. Ele só pensava em servir e fazer coisas. Ele não soube descansar e usufruir da presença do pai dele. Mas aí, gente, tem um momento em que a realidade desses filhos muda. Tem um momento, quando a gente vai lá no versículo 17 e 18, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, aqui no começo diz assim, caindo em si. Quantas de nós precisamos cair em si essa tarde? Quantas de nós precisamos parar, pensar e nos arrepender e voltar para esse lugar, gente, da presença do nosso Pai? Então, aquele filho experimentou tudo, ele experimentou os prazeres da vida, mas nada daquilo preencheu ele, nada daquilo
trouxe satisfação para a sua alma, nada daquilo trouxe para ele uma plenitude de vida. Mas ele caiu em si, e aí ele disse, eu vou voltar para o meu pai. E aí, gente, quando ele volta, o que ele vê? Um pai estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Gente, eu estava lendo que naquela época as pessoas mais velhas, elas não corriam, porque correr fazia... eles perdiam o status deles, né, de riqueza, ali, eles perdiam a autoridade se ele fizesse, isso era algo escandaloso. Aquele pai não estava nem aí. Ele correu para encontrar o filho dele. E avistando ao longe, então dá a entender que aquele pai estava ali o tempo todo esperando aquele filho cair em si e voltar. E, gente, graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de cair em si, nos arrepender e voltar para essa presença. Então, talvez o seu pai, ele não foi um pai perfeito, maravilhoso. Talvez o seu pai tenha sido até assim alguém pior que o meu. Mas existe um lugar que a gente pode voltar e encontrar e desfrutar de uma presença de alguém que é perfeito, de alguém que não falha, de alguém que corre para nos encontrar, de alguém que espera, que anseia pela nossa volta, que anseia que nós estejamos nesse lugar. Quando a gente vai... coloca aí para mim Romanos 8, 14 e 15. Por favor. A seguir levantou-se e foi para o seu... esse é o Lucas. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, a gente tem a oportunidade de entrar nessa presença desse Pai que é perfeito, desse Pai que não falha, desse Pai que não erra, através de Jesus Cristo, através desse Espírito Santo. Então, isso está disponível para mim e para você. Não importa a sua história, não importa o que você viveu, não importa se você teve um pai bom, um pai ruim. Existe alguém que é totalmente diferente, alguém que é totalmente doce, perfeito, amável, apaixonante à nossa espera. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus viveu nessa terra para nos ensinar a ser filhos. Ele veio como filho, para nos ensinar a ser filhos. Então, a gente teve o maior modelo de filho, alguém que soube desfrutar da presença do seu pai. Jesus estava o tempo todo conectado com o pai dele. O tempo todo ele buscava direção, o tempo todo ele buscava esse relacionamento. Jesus era alguém com a sua identidade totalmente firmada e validada. Quando você vai ali no batismo de Jesus, né, que vem aquela voz, né, que fala que este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus tinha a identidade dele de filho validada e afirmada pelo seu pai. E em Jesus, nós também temos essa identidade validada e firmada. Então, não é, gente... Nós não vamos encontrar nossa identidade em lugares, em pessoas, em coisas. A nossa identidade está naquele que já foi afirmado como filho. Então, a nossa identidade, gente, se você ler Gênesis 1, 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a sua identidade. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, a sua identidade já estava definida. Imagem e semelhança de Jesus. É isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, por que a gente vai procurar quem nós somos, o quanto valemos,
já está aqui escrito, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu só preciso tomar posse disso, receber isso. Amém? Então, se eu estiver, gente, na presença desse Pai, eu sei quem eu sou. Se eu estiver na presença dEle, eu sei que eu sou filha amada. Mas é na presença dEle. Eu não vou encontrar isso em outro lugar. Olha, eu experimentei de tudo. Eu experimentei de amores, de bebida e tudo que você possa imaginar. Nem tem cara de que bebe, né? Mas eu bebia. E muito. Então, para você ver como Jesus faz uma obra grande. Então, a minha identidade, gente... Você pode procurar para todo canto, para todo lugar. Você não vai encontrar a sua identidade em nenhum lugar, a não ser na presença dEle. Na presença dEle, você vai saber quem você é e quem você foi criada para ser e o propósito pelo qual Ele te criou e o teu destino está na presença dEle. Na presença de Jesus, na presença do Pai, você vai entender que Ele experimentou o maior nível de rejeição que alguém pode experimentar e venceu. E porque Ele venceu, eu e você também podemos vencer todo e qualquer nível de rejeição. Em Isaías 53:3 diz assim, Ele foi rejeitado e desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para Ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E Ele passou toda a rejeição para que você não precisasse passar por isso. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Ele experimentou o maior nível de rejeição para que você não tivesse que lidar com essas coisas, para que você não tivesse que passar por esse sofrimento, para que você não tivesse que lutar com essas feridas. Ele venceu isso lá na cruz, Ele levou a minha dor e a sua lá na cruz, para que a gente pudesse passar desse lugar sem experimentar isso. E a terceira e última coisa, gente, a presença de Jesus, ela ofende a religiosidade. A presença de Jesus, ela ofende relacionamentos superficiais. Jesus, Ele era íntimo, Jesus, Ele era profundo, Jesus... Ele era alguém totalmente conectado com a presença do Pai. Então, quantas vezes a gente está aqui nesse lugar, a gente está aqui nesse ambiente, e a gente fica impondo limites, impondo regras para Deus fazer, para Deus manifestar, para Deus responder. Mas Jesus, ele tinha ali total liberdade na presença do Pai, e o Pai tinha total liberdade para fazer e falar com Ele qualquer coisa, porque eles tinham um relacionamento profundo. Jesus não nos chamou, gente, para um lugar raso. Não nos chamou para superficialidade, não nos chamou para vestir a capa da religiosidade. Não é porque você vem aqui para a igreja todo sábado, todo domingo, você vai para a célula, que isso quer dizer que você tem um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento profundo, ele gera transformação. Não tem como a gente ter intimidade com Deus sem ter transformação de caráter, sem ter transformação na nossa vida, como a pastora Érica falou ontem. Não tem como, gente. É por isso que os religiosos se ofendiam com o que Jesus falava. Então, às vezes, você está aqui nesse lugar, você escuta uma coisa mais apertada, né? Uma coisa ali mais... E aí você se espinha logo, né? Você faz logo cara de vaga, como o pastor diz, né? Mas é porque você está ali no raso, no superficial. Porque quando a gente está no profundo, quando a gente só quer desfrutar dessa presença, a gente recebe qualquer correção, a gente recebe qualquer palavra, por mais dura que ela seja, a gente só quer estar naquele lugar. A gente percebe que só serve para esse lugar. A vista embaçou, não estou vendo nada agora.
Peraí. Essa presença do Pai, gente, eu tenho tudo o que eu preciso. Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Gente, quem não tem dinheiro vai comprar o quê? É livre, essa presença está aqui, disponível para você desfrutar dessa intimidade, desse relacionamento com Ele. Você só precisa ter fome e sede para experimentar disso. Olha, em nenhum lugar, gente, nenhum lugar, eu fui tão satisfeita, tão amada e tão plena como na presença. Eu tentei de tudo. Eu tentei de todas as formas encontrar esse lugar. Mas só aqui, gente, só aqui nessa presença foi que eu me senti cheia, que eu me senti validada, que eu me senti afirmada, que eu me senti amada, mesmo imperfeita, mesmo falha, mesmo cheia de feridas, né? Toda ali cheia de mazelas. Mesmo assim, Ele me amou, me recebeu de volta, me deu acesso a essa presença e me preencheu. Nesse lugar eu encontrei satisfação, nesse lugar eu encontrei plenitude. Nós não somos nada, absolutamente nada, sem essa presença. Sem essa presença, a gente vaga por aí, a gente vai nos lugares mais escuros, a gente anda perdido como um cego que tenta encontrar algo e vai ali tateando para ver se encontra o que ele está procurando. Eu quero te dizer que você não vai encontrar. Só nessa presença que você vai encontrar o seu valor, a sua aceitação, a sua validação e a sua afirmação. É nesse lugar. Salmos 139, 7, 8 diz assim: para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Jesus está com a gente, Jesus estava comigo, está com você. No mais escuro, gente, das nossas feridas. No lugar mais profundo, naquela ferida que você fechou a porta, que não quer ver, que não quer que os outros vejam, que não quer que os outros saibam. Jesus vai lá. Jesus nos tira desses lugares. Jesus não se importa com o tamanho da nossa ferida, não se importa com o tamanho da nossa dor. Gente, na presença dEle, nada é maior, nada tem valor, nada satisfaz mais do que essa presença. Então, às vezes você está num lugar e você pensa: Jesus nunca vai chegar aqui, Jesus nunca vai alcançar essa ferida, essa dor. Ele não vai ali curar. Ele vai. A Bíblia diz, eu acabei de ler para você: se eu subir ao céu, Ele está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Não tem dor, não tem ferida, não tem pecado que possa te esconder dessa presença. Não tem nada que possa ser mais forte do que essa presença. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar essa tarde a colocar as suas feridas na presença dEle. Quais são as dores que você tem carregado? Quais são as dores que você tem escondido? Não sei se pela sua história, não sei se pela ausência de um pai, não sei quais foram as dores que você viveu, que você experimentou. Mas existe um lugar seguro, existe um lugar que você pode se derramar, que você pode entregar, que você pode colocar, que você pode receber cura. Existe um lugar. Eu quero te convidar a fazer isso essa tarde.
Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Jesus. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas feridas. Deus, eu coloco na Tua presença tudo aquilo que tem me paralisado, tudo aquilo, Jesus, que tem me tirado da Tua presença, Deus. Eu quero entregar no Teu altar, eu quero derramar hoje diante de Ti, Deus. Eu não quero mais buscar minha validação em pessoas. Eu não quero mais buscar minha validação em coisas, no que eu faço ou no que eu deixo de fazer. Eu não quero ser validada por isso. Hoje eu quero ouvir a Tua voz, o Teu doce Espírito sobre a minha vida, afirmando a minha identidade de filha amada, preciosa. Vocês são filhas amadas, preciosas. Não são o que as pessoas disseram ao teu respeito. Não é aquilo que você viveu. Não é essa dor que você carrega aí escondida no seu coração. Não é isso que determina quem você é. A sua história ela foi determinada pelo Deus que fez todas as coisas. E Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Tem liberdade essa tarde para desfrutar da presença do seu Pai. Será que você pode chamar Ele de Pai? Será que você tem intimidade para falar com seu Pai essa tarde? Abba, Pai, Paizinho. Será que você consegue abrir a sua boca e conversar com seu Pai nessa tarde? Expor o seu coração, colocar diante dEle. Talvez você vestiu uma capa da religiosidade. Talvez para sua liderança tá tudo bem. Você tá cheia do fogo, tá fluindo, tá liderando célula, tá discipulando pessoas. Mas como tá o teu coração? O que tem no teu coração? Será que essa presença pode ter acesso ao teu coração? Será que o teu Pai pode ter acesso ao teu coração essa tarde? Boca, coloque o seu coração diante dele. O seu Pai está aqui. Será que você pode sentir a presença dele essa tarde? Ele está aqui. Ele te abraça. Essa tarde ele te valida. Independente do que você fez, do que você já pensou, dos seus erros, das suas escolhas, você é filha. Desfruta dessa presença.